Essa semana eu estava dando uma mentoria e aí a gente está tratando muito sobre a questão do medo, né? E o quanto. E tem um livro de Napoleão Hill, que é mais esperto que o diabo, pessoal, que é esse aqui. Ele trata o quanto o medo é um mecanismo de controle que o sistema do mundo trouxe para a gente, né? E que pais, professores, instituições religiosas acabam implantando isso na gente. E aí ele traz alguns medos que são. Na verdade, que nos aprisionam, né? Que é o medo da morte, o medo da pobreza, o medo da dívida, o medo do que os outros vão pensar, o medo de amar diferente, o medo do inferno. E isso faz com que a gente fique alienado. E quando você pensa na questão da manifestação, e principalmente de manifestar quem você é no mundo, né? Porque eu acredito que a nossa maior manifestação não é somente a matéria, tá? É principalmente manifestar a sua essência como imagem e semelhança de Deus, do todo. Para as pessoas que têm resistência com Deus, a gente pode chamar de o todo, é essa questão de manifestar a sua energia, na verdade, resolver os três primeiros chakras para que você manifeste a sua essência no mundo. Porque quando você está muito preso ao chakra raiz, você não consegue manifestar a sua essência. E o chakra raiz, e esses três primeiros chakras, é justamente o que eu chamo de medo, né? Seria uma espécie de árvore do medo. E essa árvore do medo, ela impede com que você se comunique bem, como a gente faz. Com que você traga a sua essência e coloque no mundo. E aí esse livro, que eu indico muito que todo mundo leia, releia várias vezes, ele traz essa questão do medo, e a gente precisa, na verdade, superar, né, os medos, porque você não é esse corpo, você não é essa mente, você é uma consciência que observa tudo isso. Então, como consciência, como parte da essência de Deus, você não tem que ter medo. Na verdade, você tem que se jogar mesmo no mundo e perceber a energia que se requer para que você possa manifestar e criar. Eu vejo muito nas sessões. Tem que fechar aqui, só um minutinho. Tranquilo. Estou fazendo uma obra aqui na cobertura. Agora acho que melhorou. Mas olha que nem deu para ouvir, tá? A obra. Eu vejo muito, para mim ficou desagradável. Eu vejo muito nas sessões de Reiki, Rosaki, a pessoa quer tomar uma atitude, mas aquilo está travado. Então, eu vejo exatamente nessa região que você falou, dos três últimos chakras, né? O raiz, o umbilical e o plexo solar, principalmente. O que acontece? A pessoa foi adquirindo tantas crenças de que isso é perigoso. Olha, você vai ser assaltado. Olha, se você não calçar um chinelo, você vai gripar. Esse tipo de crença, se você sair à noite, você não enxerga, você vai bater o carro. É perigoso. Tudo é perigoso. Então, você vai incorporando esses medos, trazendo essas crenças que são dos outros para a tua vida. E, eu fui assaltado, N situações, e você se paralisa. Né? Você tem medo do outro te roubar, você tem medo de ficar doente, você tem medo do vírus, a gente tem medo de tudo, né, ultimamente, de um tempo para cá. A pandemia mostrou muito bem isso. E aí, você faz o reiki, e aí há uma harmonização dos chakras, um alinhamento, e há também uma limpeza. Os chakras que não havia fluxo de energia, que começa a ter um fluxo de energia. E a pessoa começa tomando decisões, por quê? Porque ela deixa o medo de lado. Ela começa a ter coragem, que é uma vibração de 200 Hz, e ela começa a partir para a ação. Tem clientes minhas, que com 2, 3 sessões de reiki, elas estão entrando na academia, porque parou de achar que eu sou só um corpo. Elas não estão se limitando. A outra está marcando cirurgia plástica. A outra está marcando uma viagem que morria de medo de andar de avião. São essas crenças que nos paralisam, porque o medo, ele rouba os seus sonhos. Você tem tanta vontade de fazer uma viagem para algum lugar, mas o medo de andar de avião. Aí você não vai. Para aquele lugar, você só vai de avião. Entende? Então, o medo de matricular e o que os outros vão pensar num curso, por exemplo. Mas e se eu fizer isso, acender uma vela dentro de casa, o que o outro vai pensar? Esse medo dessas pequenas ou grandes coisas, ele está intrínseco no nosso dia a dia o tempo inteiro. E ele tem uma vibração altíssima para o lado negativo. Você vê que ele te paralisa, você não consegue tomar atitudes. Por isso é fundamental o reiki, nessa limpeza. Essa limpeza que eu fiz com você também há um tempo atrás, a energética, dos 7 corpos, nossa, ela foi fundamental. Você vê o tanto de coisas que eu larguei para trás, né, Rosaki? E fiz novas escolhas. E ele falava assim comigo, tá com medo? Não, vai com medo mesmo. Sim. E eu fui, e o porque medo... Porque quando você faz a limpeza energética é a mesma coisa do reiki, que você já tem esse impulso, você já está energizado.
Então, o medo, ele vai estar ali. É isso que eu sempre falo. O medo, ele vai estar aqui, mas você vai direcionar para onde você quer olhar. Então, vai com medo mesmo, entendeu? É. Agora, quando você se empodera e você está com autoestima, você está no controle, por isso que eu ensino a falar, né? Eu sou o controle. Sim. Você começa a tomar atitudes e vê que aquele medo é você que criou. Tudo a gente cria. O medo era do tamanho de um gatinho, a gente que coloca ele do tamanho de um leão. E aí você acaba não fazendo as coisas. Gente, vocês não vão acreditar, mas eu e o Rosaka, a gente tinha uma resistência gigante em fazer vídeos. Sim. Colocar a cara aqui. Hoje a gente faz isso com total facilidade. Por quê? Porque venceu o medo. Entendeu? O primeiro vídeo meu lá atrás era de um jeito, eu não estava tão expansiva, eu tive dificuldade de olhar para a câmera, pegava no óculos não sei quantas vezes, não me sentia à vontade. Hoje, para mim, é absolutamente natural. E se eu tivesse que falar para 200 pessoas, 500 pessoas, seria natural, só que teria que colocar um microfone aqui, está tudo certo. Então, você vai vencendo o medo. O medo, ele te paralisa e a gente cria ele e maximiza ele. Impressionante, né, Osaka? Como a gente faz isso? Hoje, para nós, é uma diversão estar aqui fazendo vídeo. Claro, a gente se prepara antes, é com muita responsabilidade, que a gente vai falar sobre um tema específico, mas é leve, entende? É leve. E pensar o seguinte, que principalmente no nosso grupo, Despertar o Seu Poder, o nosso foco é justamente que você mantenha, que você não só equilibre os seus chakras, mas que você mantenha, através das ferramentas que a gente traz e desse acompanhamento que a gente vai fazer com vocês, é justamente para que você se mantenha nessa frequência. Porque o mais desafiador é você se manter na frequência. Porque acessar a frequência, a gente consegue acessar. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo já deve ter conhecido o cara que você quer se relacionar, ou a menina, ou o emprego que você quer acessar, ou o carro, ou qualquer outra coisa. Mas se manter nessa frequência, ou a questão do dinheiro, mas se manter nessa frequência é o mais desafiador, justamente por quê? Porque a gente conta com esse programa externo e esse programa interno que está ali enraizado. Então, o que é que a gente faz nas nossas turmas? É justamente trazer as ferramentas, contribuir para que você se mantenha nessa frequência, para que você persista nessa frequência. Né? Se você pode pegar até exemplos de pessoas que, por exemplo, ganharam na loteria e perderam tudo, né? E até o exemplo daqueles pescadores, não sei se você viu, Liz, que eles receberam uma indenização de 500 mil e 6 meses depois, mais ou menos, eles já tinham perdido tudo. É justamente porque, é como eu sempre falo isso, é porque se manter na frequência é o mais desafiador. E quando você não tem um acompanhamento, quando você não tem mentores, quando você não tem pessoas que estão ali te direcionando, como eu fiz com o Lisier por alguns meses, é justamente, e ainda faço, né? E é justamente isso, você consegue se manter na frequência. Então, você traz um problema, o mentor faz o ajuste. Você traz um problema, o mentor traz o questionamento. Você traz um problema, o mentor traz ali, segue por aqui, vai por aqui. Se mantém nisso. Te dá até um coió de vez em quando, faz parte do processo, né? Então, o nosso grupo, ele tem esse objetivo, né? Algo que a própria Liz trouxe, não, a gente precisa ampliar isso. A gente precisa levar isso para mais pessoas. Porque eu, como ressonante, e ela também, eu como ressonante, senti falta disso, de alguém que, tá bom, eu tô passando por uma catarse, o que é que eu devo fazer? Como é que eu posso olhar isso com mais leveza? Entende? Porque eu tenho catarse ainda, ela tem catarse ainda, todo mundo vai continuar tendo catarse, porque toda vez que você salta de um paradigma, o paradigma anterior vai te puxar, a frequência anterior vai te puxar. Então você precisa ter pessoas que falam, não, vamos, bora, puxa, vem comigo, eu pego aqui na sua mão. E é justamente isso que a gente está propondo para vocês. É esse o objetivo do grupo, é pegar na mão e falar, não, simbora. Agora, vocês também precisam se libertar desse medo, porque as coisas fluem, você bota o pé, Deus bota o caminho, você bota o pé, Deus bota o caminho. Isso é justamente não deixar que a realidade 3D impacte sobre a realidade 4D, é a realidade do seu pensamento, é a realidade do seu plano mental, é a realidade da sua decisão. Com certeza, na sua vida, e eu quero que você pare agora e pense, tudo que você determinou que iria, de fato, e você botou coragem, disciplina, foco e persistência, você conseguiu. Mas para isso você estava muito focado, você estava muito persistente. Então, é por isso que a gente está aqui. É isso que a gente se propõe. Pegar na mão de vocês mesmo. Porque igual a gente vai fazer lá no grupo, né, Rosaki, lá no Despertando Seu Poder, gente, é um grupo fechado, por quê? Justamente porque lá a gente vai poder ensinar tudo que a gente não pode ensinar aqui no YouTube. Por isso e para formar uma egrégora, né? Porque a gente sabe a importância da egrégora. A egrégora, ela é negativa, vide Hitler, né? Vide a história de Hitler, o poder de uma egrégora, como ela é positiva, vide a história de Chico Xavier e de tantos outros mestres, tá? É para isso mesmo.
E num grupo fechado, eu sinto que as pessoas ficam mais à vontade, porque aqui no YouTube tem pessoas que vêm no vídeo, que, sábado à tarde não tem nada para fazer, eu vou assistir um vídeo, aí cai no meu vídeo, no do Rosac. Mas não tem aquele comprometimento. Agora, lá no grupo, são as pessoas que determinaram, que estão dispostas, que falam assim, não, agora eu quero mudar minha vida. E aí lá vai ter foco, disciplina, determinação, constância, persistência, para você mudar a sua vida, como eu tive. Só que várias vezes eu também voltava aqui, era um caminho, né? Você está aqui, você vai chegar aqui. Mas várias vezes, no meio do caminho, nossa, eu não estou dando conta, eu ainda estou. Aí ele falava comigo, por que você ainda está querendo voltar aqui? O que tem aqui? Que apego é esse? Aí a gente vai, descreve e destrói. Entende? Então, são técnicas que a gente vai usar lá dentro, que a gente não pode usar aqui no YouTube, vocês sabem por quê? Que funcionam em tempo integral, o tempo todo, e assim, muito rápido. Eu tive resultados muito rápidos com o Rosac, em alguns pontos, né, Rosac? Sim. Ele ainda me treina, ainda faz o treinamento comigo, mas olha para você ver o que a gente criou. Um grupo juntos. Porque a gente viu tanto que isso nos potencializa, nos empodera, e você se torna outra pessoa. Mas eu mudei minha rotina, eu mudei a forma como eu pensava, eu mudei as coisas que eu tinha vontade de fazer e que eu acordava já fazendo, eu não faço mais, né? Você muda a sua rotina, você muda a sua forma de viver, de pensar, a sua forma de olhar para o mundo, de entender as coisas, não mais como um problema, mas como lições. Isso tudo vai te transformando numa nova pessoa. Eu me visto de forma diferente, eu me expresso de forma diferente, eu estou sempre alegre. Então, assim, muda mesmo a sua vibração. Você começa a sair daqui e dá um salto quântico. Né, Rosac? Total. E o nosso maior objetivo, na verdade, é viver em congruência com as leis, né? E a gente vai trazer muito isso nos nossos grupos, nos nossos atendimentos, que seja mais agora o nosso foco é a questão do grupo, é justamente que as pessoas vivam em congruência com as leis universais. Porque se você não vive em congruência com as leis universais, você vive nos polos. E toda vez que você vive nos polos, você ou está muito para a direita, ou está muito para a esquerda, ou está muito para o medo, ou está muito para a coragem. Sabe aquela pessoa, como eu já fui, né, há um tempo atrás, aquela pessoa que ri horrores aqui, mas que o desequilíbrio do choro, da tristeza era igual. E vivia nos polos, e vivia doente, vivia com asma, e vivia gripado, e vivia com problemas no corpo, porque o corpo fala, o corpo traz. O nosso corpo, ele não foi feito para receber essas emoções densas, esses desequilíbrios constantes, né? A depressão, a ansiedade, enfim, tudo isso. O excesso de pensamentos, né, que é a gripe, né? Vem a gripe causa, o excesso de pensamentos causa a gripe, né? Por isso vocês veem que sempre em alguns determinados meses do ano, a maioria das pessoas ficam gripadas. Por quê? A força de uma egrégora. Para vocês verem a força de uma egrégora. Então, assim, o que a gente vai fazer é justamente colocar você no meio, para que você flua entre os polos e não, quando o pêndulo passar, né, além do ritmo, você não vá lá correndo para aquele polo, né? Como as marés, que sabem quando ser cheias, que sabem quando ser rasas, a mesma coisa a lua. Ela não é minguante todo dia, ela não é cheia todo dia, ela tem as fases. Então, para viver em alinhamento com as leis, você precisa compreender as leis e vivenciar elas na prática. É isso que eu fiz com o Lisier e com tantas outras pessoas e faço na minha vida também. Aplicar as leis na prática, entender o ritmo, entender o mentalismo, entender a correspondência, tudo isso. Gente, então é esse o vídeo de hoje, um bate-papo descontraído, porém sério, né? Fazendo coisas árduas, porém nobres. E vocês que estão vindo conosco, parabéns, você é um corajoso. É isso mesmo, é colocar o pé que o caminho aparece, desde que você não duvide. Assim será. Porque o universo é mental. O que você determina, você cria sua realidade.